E hoje, no Conexão Médica, a gente tem aqui, com muita honra, o Dr. Tiago Rosito, urologista, chefe do Serviço de Urologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e fundador da Progender. Que é isso? Um centro de referência nacional e internacional em atendimento multidisciplinar para pessoas trans. Qual vai ser o tema de hoje? Vai muito além de técnica cirúrgica. Hoje a gente vai falar sobre identidade, acolhimento e transformação de vidas. Ou seja, o Dr. Tiago é o pioneiro em técnicas de cirurgia robótica aplicadas à reafirmação sexual e já realizou centenas de procedimentos que ajudam homens e mulheres trans a viverem plenamente e de acordo com a sua identidade de gênero. Hoje nós vamos conversar sobre indicações, técnicas, resultados e cuidado integral, que envolve também todo esse processo. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado mais uma vez, Cláudia, pelo convite. É um prazer aí conversar sobre esse tema, que não é mais polêmico, tá? Mas é um tema que está em voga, que existe muito barulho ao redor e que é interessante, às vezes, a gente conseguir discernir um pouco o que que é fantasia, o que que é realidade, né, do ponto de vista cirúrgico e de manejo, do paciente transexual. E eu tenho uma pergunta de saída, né? Como que tu chegaste nessa especialidade com pessoas trans? Isso é interessante, né, eu fiz toda a minha formação, faculdade, residência no Hospital de Clínicas, né. O Hospital de Clínicas, ele é um pioneiro no cuidado dessa população, né. A gente tem lá o PROTIG, que é o Programa de Identidade de Gênero, que ele é pioneiro no Brasil do ponto de vista multidisciplinar, e ele foi criado pelo professor que foi meu mestre, o professor Walter Koff, lá em 1998, né, ou seja, praticamente todo o regramento brasileiro, que a gente chama de processo transexualizador, ele segue mais ou menos o que o professor Koff, a professora Maria Inês, que é a responsável pela psiquiatria, criaram lá há quase 30 anos atrás. Quando eu vou para São Paulo fazer minha formação em urologia pediátrica, e eu volto para Porto Alegre para trabalhar no Hospital de Clínicas com o professor Koff, ele me chama para ser auxiliar dele, né. E por que a urologia pediátrica teria a ver com isso, né? Hã, Existe uma série de malformações genitais em crianças, né, tem crianças que nascem com alterações vaginais, penianas, com distúrbios do desenvolvimento sexual, onde é necessário reconstruir, né, ou seja, genitais mais masculinizados a gente feminiliza, mais feminilizados a gente masculiniza, dependendo obviamente de cada tipo de caso. Então são cirurgias muito semelhantes, então, foi uma história natural eu adequar toda aquela minha formação em operar crianças com alterações genitais ao público adulto. Isso acontece em outros centros mundiais também, ou seja, eh, a cirurgia de reafirmação ela pode ser feita por cirurgiões plásticos, por ginecologistas, por urologistas, mas na maior parte dos centros são lideradas por urologistas e muitos deles nasceram na urologia pediátrica e atuam na urologia pediátrica como eu. Que interessante. Tiago, e o que que significa reafirmação sexual? Qual é o impacto desse processo na vida de uma pessoa trans? Bom, o impacto é muito grande, tá? Então, assim, primeiro, a gente não está falando de nada novo, tá? As primeiras cirurgias, elas têm 100 anos, praticamente, tá? Boa parte das pessoas já viram aquele filme Menina Dinamarquesa, né? Que conta a história de uma paciente que foi a pioneira, nessa cirurgia. Mas já nos anos 50, existiam cirurgiões de um ginecologista, marroquino, se eu não me engano, que fez centenas de cirurgias. Ou seja, não é mais comum hoje a questão da transexualidade, da disforia de gênero, do que foi no passado, ela simplesmente ela saiu das sombras, tá. O que que é importante a gente saber? A gente está falando de algo raro, tá. A gente ouve bastante, a gente vê bastante, porque essas pessoas, para sorte delas e da sociedade, hoje conseguem, ser elas mesmas, tá. Mas a gente está falando de algo que é a disforia de gênero, que é aquele paciente, aquela pessoa transexual que tem, um sofrimento muito grande com a sua genitália,
que é a disforia de gênero, ao ponto de ter uma qualidade de vida muito ruim, ao ponto de optar ou precisar de um procedimento cirúrgico. Então são pessoas que, em geral, têm um sofrimento muito grande com a sua condição, né, ou seja, o seu corpo físico não é o mesmo do seu gênero, né, ou seja, eles têm um sofrimento muito grande nas pequenas coisas da vida, né. Imagina tu poder ir para uma praia, tu poder ir para uma piscina, tu poder ir num vestiário de clube ou no vestiário de uma loja. Muitas vezes a gente pensa nisso só na questão de relacionamento sexual e genitália, mas isso vai muito além disso, né. Eu brinco com essas pacientes que o tempo da vida que a gente está mantendo relação sexual ou usando essa genitália é ínfimo, perto de todo o resto, Com aonde certeza. aquela genitália também vai ter algum impacto, né. Quando essa pessoa vai tomar um banho, quando essa pessoa vai se olhar no espelho, quando ela está se identificando com ela mesma. Então, ao longo dos anos, essa cirurgia mudou muito de nome, né. Começa lá com a troca de sexo, daí, obviamente, não é a troca de um sexo, a redesignação sexual foi o nome seguinte, mas na prática não se está redesignando esta pessoa para um outro gênero, porque, a princípio, o paciente com transexualismo, com disforia de gênero, ele está no seu gênero, até que se chega à reafirmação, ou seja, é a maneira cirúrgico-anatômica de se reafirmar o gênero daquela pessoa, né. Então o nome mais adequado hoje em dia é a gente falar de procedimentos de reafirmação de gênero. Tá. E quem pode se submeter a uma cirurgia de afirmação de gênero? Quais são os critérios? No Brasil, o Brasil está na vanguarda do manejo dessa população, tá. Então o Brasil tem, uma questão e uma liberação legal desde os anos 90, tá. Vocês imaginam que países de primeiro mundo como o Japão só vieram a liberar essa cirurgia depois do Brasil, né. Então assim, pelo menos desde o final dos anos 90 a gente tem um regramento. Esse regramento se chama processo transexualizador. Qual é o objetivo deste processo? O objetivo desse processo é cercar essa pessoa com o máximo de segurança, tá. A gente sabe que muitas vezes algumas pacientes elas podem ter outras comorbidades associadas, ansiedade, depressão, alguns tipos de transtornos dismórficos corporais, ou seja, hã, tudo isso tem que estar de alguma forma estável, resolvido, encaminhado, antes da gente pensar em fazer uma cirurgia. Claro. Então, o processo transexualizador é o caminho multidisciplinar que idealmente deve contar com profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, com assistentes sociais, com endocrinologistas para transição hormonal, até que vai chegar na equipe cirúrgica, né. A cirurgia é o último elo da corrente, é o último degrau dessa escada. Ou seja, quem, que tu me perguntaste, pode fazer essa cirurgia? Aquelas pessoas em que está definido a disforia de gênero, isso é muito claro, a pessoa sente isso, né, aquele sofrimento com a sua genitália de nascimento, que foi acompanhada, que foi, bem orientada, que conseguiu tirar todas as suas dúvidas, que realmente entendeu do que a gente está falando do ponto de vista cirúrgico, de todos os seus benefícios, mas também de todos os seus riscos. Ou seja, a pessoa que atravessou todo esse processo e que ainda deseja realizar a cirurgia, essa é a paciente que está apta, ou o paciente que está apto à cirurgia. Então a cirurgia ela deve ser o último passo do processo de transição e nunca o primeiro, tá. Hum. E quais são as cirurgias mais realizadas, por exemplo, para as mulheres trans e para os homens trans? Existe uma variação muito grande de país para país, tá. Então existem países, como o Brasil, que a prevalência de mulheres trans é maior do que de homens trans, tá. Então para as mulheres trans, que é hoje ainda a maior parte do movimento cirúrgico no Brasil, né, ele começa normalmente ou aquilo que causa mais angústia é a genitália. Ou seja, é tu ter um genital masculino, é tu ter um pênis, tu ter uma bolsa escrotal, tá. Hã, então a principal cirurgia de adequação buscada é a vaginoplastia, tá. Ou seja, é a
transformação de uma genitália masculina por uma genitália mais feminina, associada com prótese de mama, hoje em dia com algumas cirurgias de contorno facial, né, com cirurgias da cartilagem tireoide para retirada do pomo de Adão, ou seja, eh, tanto cirurgias um pouco menores, até cirurgias muito grandes, como a vaginoplastia. Mas essa é uma diferença muito grande entre mulheres trans e homens trans, né. A mulher trans, quando busca a cirurgia genital é normalmente o mais importante. Nos homens trans, existe espaço para cirurgia genital? Existe, mas em geral ele não é a prioridade. No homem trans, a gente vai ter como prioridade inicial, em geral, a retirada das mamas, para que tu consiga usar uma camiseta, para que tu consiga, de novo, tirar a camisa para jogar futebol na firma, para ir na beira da praia, seguido normalmente, da esterectomia, que é a retirada do útero, né, para que eu não menstrue mais, para que eu não tenha mais o desconforto de um escape menstrual. E a cirurgia da genitália, ela acaba sendo muito menos frequente. Tá? A proporção de homens trans que optam por fazer uma cirurgia genital é a minoria deles. Diferente da cirurgia na vaginoplastia nas mulheres trans. O que significa isso? Que a disforia da mulher trans ela é mais com a genitália. E a disforia do homem trans, em geral, é com as mamas e com o útero. Ou seja, a cirurgia ela é para disforia, não para transexualidade. Sim. E o senhor é pioneiro na América Latina em vaginoplastia robótica peritoneal. Como que funciona essa técnica? Quais as vantagens? Ótima pergunta, né. Então, assim, a gente faz essa cirurgia no hospital de clínicas com o nosso grupo começou lá com o professor Walter Koff no final dos anos 90, há praticamente 30 anos, né. A gente deve ter perto de 300 pacientes operadas ao longo desse período, boa parte deles pelo Sistema Único de Saúde. Muito antes do SUS autorizar, a gente já operava com convênios com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Ao longo desses anos, a cirurgia veio evoluindo, mas nunca de maneira dramática. A cirurgia que se realiza hoje, tá? A cirurgia primária, o que que é cirurgia primária? É a primeira, quando eu tenho uma genitália que ainda é masculina e Hum. eu vou transformar em feminino. Esta é a cirurgia primária, tá? Ela é muito parecida com a cirurgia realizada há 100 anos atrás. Ou seja, da pele do pênis se vai construir boa parte da cavidade vaginal, da bolsa escrotal você vai construir os grandes lábios, da cabeça do pênis, da glande, a gente vai construir um clitóris. Ao longo desses 100 anos, a variação foi basicamente com o que que a gente poderia aumentar esta vagina. Alguns centros usavam a bolsa escrotal, outros usavam a uretra, como nós até 2 anos atrás, mas sempre com uma dificuldade. A cirurgia tem 2 pontos. Parte externa, vulva, normalmente fica muito legal, normalmente fica muito bem. A gente consegue, com as técnicas atuais, construir grandes lábios, construir pequenos lábios, fazer um clitóris, que na maior parte das vezes é bem sensível, etc. O calcanhar de Aquiles do procedimento sempre foi a vagina, tá? Então, assim, a profundidade e a elasticidade dessa vagina. Por quê? Porque isso depende do tamanho do pênis, isso depende do que eu tenho de tecidos e materiais para reconstrução, isso depende, da cicatrização de cada paciente, isso depende Claro. da tolerância a fazer dilatações, etc. Então, a frustração em geral sempre foi com a vagina. Os números mundiais publicados em revistas científicas giram ao redor de 80% dessas vaginas vão ser anatomicamente funcionantes, tá? O que não é um número perfeito, ou seja, 20% daquelas mulheres vão ter dificuldades muito grandes ou impossibilidade de manter a relação vaginal. O que que é a cirurgia com o peritônio, a vaginoplastia peritoneal e o robô? A vaginoplastia peritoneal ela não é nova, ela é uma cirurgia dos anos 60, mas ela necessitava incisões muito grandes, Hum. uma invasão muito grande ao abdômen para ser realizada. O robô, como tudo em relação à cirurgia robótica, ele não vem fazer uma nova cirurgia, né? Ele vem me possibilitar a fazer cirurgias
já tradicionais, de uma maneira muito menos agressiva e muito menos invasiva. Então, há 2 anos atrás, hã, eu tive o prazer de convidar aqui para o Hospital de Clínicas um cirurgião chamado Lizal, que é um urologista de Nova York, que é o maior cirurgião robótico, reconstrutivo e de transgênero no mundo, e ele veio fazer com a gente a primeira cirurgia robótica da América Latina, tá. Desde então, a gente tem tentado realizar cada vez com mais frequência essa cirurgia, né. No último ano a gente já fez mais de 30 procedimentos, sem dúvida é o maior centro da América Sim. Latina na realização dessa cirurgia, e eu tô muito, muito satisfeito com os resultados. Que tipo de resultado? As vaginas estão ficando muito melhores, ou seja, eu consigo utilizar a pele do pênis e consigo utilizar o peritônio, que é um revestimento que a gente tem dentro do nosso abdômen para ampliar essa vagina. Ah, então os resultados estão excelentes, a gente já vai apresentar, no Congresso da Confederação Americana de Urologia no Panamá, agora em outubro, e no Congresso Brasileiro de Urologia em novembro, os nossos resultados iniciais que estão, para mim, não cabe fazer outra cirurgia, tá. Não porque nós somos pioneiros aqui em Porto Alegre, e no Brasil, o nosso grupo, mas porque eu acho que em alguns anos todas as cirurgias de reafirmação em mulheres trans vão ser realizadas dessa maneira. Por quê? Porque esse sim foi um salto, na minha opinião, revolucionário em relação a resultados funcionais. Muito, muito importante, assim, e ver, o teu entusiasmo, né, porque tu vens acompanhando com diversas técnicas esse público, né, dos trans, e aí ter esses resultados aí que são surpreendentes com a chegada da robótica. Quais técnicas são utilizadas para a construção de um pênis em homens trans, como agora não sei se eu vou falar correto, tu me corrige aqui, metoidioplastia e faloplastia. Maravilha. Infelizmente, os resultados cirúrgicos de cirurgias genitais em homens trans não são tão bons como nas mulheres trans, tá. Então hoje a gente alcançou uma evolução na genitoplastia, na vaginoplastia, que é muito grande. O mesmo não ocorre no homem trans, tá. Então nós temos basicamente 2 caminhos a seguir na tentativa de construir uma genitália masculina, tá. Eu brinco que na vaginoplastia eu vou retirar o pênis, né, no outro eu tenho que construir. Tudo que a gente vai construir desde o zero é muito mais complexo do que quando a gente vai retirar. Então nós temos 2 caminhos, metoidoplastia e faloplastia, tá. Metoidoplastia, eu gosto de ver essa cirurgia como um primeiro passo, como uma primeira tentativa no caminho da masculinização da genitália. O que que é isso? Os homens trans, em geral, com certeza, eles vão ter usado testosterona por 2 ou 3 anos no mínimo. A testosterona, ela tem um poder muito grande de modificação corporal, tanto do ponto de vista físico, fenotípico, quanto também da genitália. Então, existe alguns homens trans que têm uma resposta bem adequada do clitóris ao uso da testosterona, tá? Leva a uma hipertrofia desse clitóris, que é embriologicamente e anatomicamente um pequeno pênis. E este crescimento pode nos dar a janela ou a chance de construir um pequeno pênis. E o caminho, então, é ao contrário do que na mulher trans. Eu vou fazer uma liberação desse clitóris para construir um pequeno pênis dos grandes lábios. Eu vou construir uma bolsa escrotal e daí eu vou construir uma uretra. É muito mais complexo. Em geral, são necessárias algumas cirurgias. Esse paciente, em geral, ele teve que tirar o útero antes, ele teve que tirar a vagina antes. Aquilo tudo teve que cicatrizar. A gente vai construir esse pequeno pênis, que é a metoidoplastia. Depois, muito possivelmente, nós vamos ter que construir a uretra. Então, se na mulher trans, em um único procedimento cirúrgico, eu saio de uma genitália masculina para uma feminina, no homem trans eu vou precisar no mínimo de 3 ou 4 procedimentos ao longo de 1 ano e meio,
2 anos. Se tudo der certo, eu vou ter um pequeno pênis, tá? Com aspecto masculino, o que muitas vezes é suficiente para melhorar a disforia de gênero, né? A gente sempre volta para disforia de gênero. O objetivo é disforia de gênero, tá? E o objetivo é a pessoa, o paciente, se sentir bem com o seu corpo, tá? Então, obviamente, quando a gente olha, a gente vai ver um pênis que é muito pequeno, mas que tem um intuito, esse é o nosso objetivo, que esse paciente consiga urinar de pé. Isso é um problema que muitas vezes passa despercebido pelo público leigo, né? Então, o homem urina de pé. Então, a questão de ter um pênis capaz de penetrar, essa não é a técnica. Mas, em geral, ou muitas vezes, esta não é a maior preocupação do homem trans. Sim. Tem alguns que não toleram, que não aceitam, que a disforia permanece muito grande e que querem ter um pênis. Daí a gente tem que lançar mão de técnicas extremamente complexas, como a faloplastia, tá? A faloplastia, ou anelfaloplastia, é a construção de um pênis desde o zero. Não existe, tá? Não existe a construção de um pênis. Tudo que a medicina consegue fazer hoje em qualquer lugar do mundo é um tubo de pele. Dentro ele não tem corpo cavernoso, ele não tem tecido capaz de ter ereção. Ou seja, a gente constrói um órgão de aspecto do pênis, mas que funcionalmente vai ser muito complicado. A gente precisa do auxílio de cirurgiões plásticos microvasculares, para reconstruções super complexas. A gente está falando de no mínimo 2, 3, 4 cirurgias, até que eu tenha um órgão mais semelhante com um pênis. Então, para aquele paciente que tem a disforia de não ter pênis, de ter um pequeno pênis, etc., ele pode vir a ser uma técnica adequada, porque ele vai te dar um aspecto visual interessante. Tu vai conseguir colocar uma cueca, uma tanga na beira da praia, etc. Se o teu objetivo é ter um órgão com capacidade de penetração, é impossível? Não, não é impossível, mas é muito complicado. Sim. Depois de todas essas cirurgias, vai se tentar colocar uma prótese peniana. A sensibilidade não é a sensibilidade de um pênis, Claro. né? Porque esse pênis ele vai ser construído com tecidos do abdômen, ou da coxa, ou do braço, ou seja, a sensibilidade é a mesma de tocar no braço, ou tocar na região periumbilical. Hã, São cirurgias super complexas, né, nesses casos a gente não consegue fazer sozinho, né, a gente tem, Sim. o professor Ciro Portinho aí, que é professor da Faculdade de Medicina da URGS, cirurgião plástico reconstrutor, que faz essas cirurgias com a gente. E a gente sempre, né, depois de expor tudo isso para o paciente, isso me angustia muito, né. Tu sabe, tu trabalha com isso, a internet para mentir, para vender é um espetáculo, né, ou seja, às vezes chegam pacientes com fantasias muito grandes. Isso vale tanto para o homem trans quanto para a mulher trans. O resultado final da cirurgia, Cláudia, o paciente vai se satisfazer quando a proporção entre fantasia e realidade nele estiverem mais próximas, Sim. tá. Ou seja, quando ele entender o que que é medicina, o que que um cirurgião pode dar para ele, tá, e adequar isso a sua fantasia, a sua disforia, vai aumentar a chance dele se satisfazer, né. E a insatisfação é inversamente proporcional a isso. Sim. E o que a gente vê hoje são muitos centros, muitos lugares que vendem a fantasia, sem dizer como é a realidade. É verdade. E também eu acho que esse público, o acompanhamento multidisciplinar antes e depois da cirurgia é fundamental, né, Thiago? Esse é um dos grandes motivos, tá. Então assim, hoje os locais para tratamento, o acesso ao manejo é muito mais fácil. Então é comum eu receber no consultório, no hospital de clínicas, pacientes com 16, 17 anos e pacientes com 30, 40. É gritante a diferença. Como um paciente mais velho entende melhor todo o processo, isso obviamente é que nem a gente tratar
qualquer outra coisa com um adolescente, uma Sim. pessoa adulta, em relação à vida, às fantasias, etc. Então, muitas vezes se acha que é preconceito. Ah, eu tenho que acompanhar um psicólogo, um psiquiatra. Não tem nada de preconceito, não tem nada a ver com preconceito, com transexualidade, com disforia, não. Isso tem a ver com segurança, tá? A gente está falando de procedimentos absurdamente irreversíveis, Sim. com taxas de complicações altas, com complicações potencialmente devastadoras. Isso Os até eu ia te hã, perguntar a respeito dos riscos e complicações, né. eh, ci cirurgia de reafirmação para transexual feminino, ela vai complicar em mais de 50% das vezes. Ou seja, mais da metade das pacientes que operarem vão complicar. Quem não falar isso, não está sendo 100% sincero, tá. Para sorte nossa, a maior parte dessas complicações, elas são pequenas, Sim, tá, são feridas que se abrem. Tem que lembrar que a gente está operando numa área, que é o períneo, que é claro. próximo ao ânus, onde tinha o pênis, uma região de cicatrização mais complicada, de higiene mais complicada, ou seja, eu vou ter ponto que vai abrir em todas as pacientes, eu vou ter hematoma, eu vou ter sangramento, é uma área extremamente vascularizada. Eu tenho riscos, de uma vagina não ficar boa, tá, não depende só do cirurgião, tá. Hã, e eu vou ter o risco que, para mim, é o mais grave de todos. O local onde a gente vai construir uma vagina, hoje, eu tenho o intestino colado na próstata, Hum. tá. Não existe esse espaço na anatomia masculina. Eu vou criar ali um espaço para colocar essa vagina. Eu preciso afastar o reto e o intestino da próstata e da uretra. Ou seja, existe um risco muito pequeno, 2% de uma lesão intestinal. Eu Sim. tenho risco desses pacientes ficarem com uma colostomia, bolsinha do cocô. Eu tenho risco dessa bolsinha ter que ficar ali por 6 meses, 1 ano ou 2. Hã, já tivemos pacientes assim, não tenho nenhum pudor em dizer isso. Ah, para nossa sorte, nenhum continua com a bolsinha. Mas tem paciente que perdeu a vagina, que teve que sair do zero novamente. Ou seja, não é um passeio na Disney essa cirurgia. Sim. Ela não é uma cirurgia estética, ela é uma cirurgia altamente complexa, é das maiores cirurgias que uma pessoa pode se submeter. E eu tenho que entender muito bem todos esses riscos associados. Se tu me perguntar se alguém já desistiu por causa disso, não, ninguém nunca desistiu, tá? Eh, mas tem que saber. Tu tem que saber literalmente o que tu estás comprando, entre aspas. Claro, tem que ter a ver a transparência, né. Porque se a pessoa chega com uma fantasia muito grande, ela fica só focada no sucesso. É, E o sucesso vai acontecer na maior parte dos casos. Mas eu tenho que estar preparado para o insucesso. Eu tenho que estar preparado para que o meu sofrimento não acabe no dia da cirurgia e que ele se perpetue por mais alguns meses ou anos. com certeza. Bom, a gente acabou falando então dos riscos, das complicações, a gente falou sobre a cirurgia robótica e os benefícios, tu até citaste, né, o cirurgião que tu convidou para vir e fazer a cirurgia contigo. Falamos de tempo de recuperação e cuidados fundamentais, então equipe multidisciplinar, o trabalho da enfermagem, né, e de outros profissionais. E aí eu te pergunto, qual mensagem tu deixaria para quem está iniciando a jornada de transição e pensa em passar por uma cirurgia afirmativa? Por mais sofrido que seja, ter calma, tá? Ter paciência, a gente entende o sofrimento, a gente entende a disforia, a gente entende que vão ter momentos que vão ser mais complicados do ponto de vista psicológico, momentos de euforia, mas a paciência ela é essencial. A cirurgia ela ocorre no tempo certo. Para algumas pacientes mais rápido, para Sim. outras um pouco mais demoradas, né, mas tudo isso tem como objetivo o processo, hã, a readequação, né, toda essa transformação, tá, para que elas e eles tenham o maior sucesso possível. Tu falaste uma coisa aqui que é essencial, não é só a cirurgia, tá. Então às vezes as pacientes chegam no clínicas ou no consultório e querem operar e sumir.
Não, Mas não vão. Eu preciso de um cuidado de enfermagem, eu preciso de enfermagem capacitada. Essas pacientes vão ter que fazer dilatações por meses, quiçá anos, dilatações que muitas vezes são dolorosas, desagradáveis, e eu preciso de uma equipe de enfermagem muito capacitada. Para minha sorte, eu tenho tanto no clínicas quanto no consultório enfermeiras espetaculares nisso, tá. Então, às vezes, a paciente diz: "Ah, não, eu vim aqui, eu quanto é que é a cirurgia?" Não, 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 isso é o menos importante. Tu tem que saber que tu vai operar, que tu vai precisar do endócrino, que tu vai precisar da enfermeira, que tu não vai conseguir fazer os curativos em casa, etcétera, tá. Por isso a importância do processo, por isso a importância da calma, para que no final tudo dê certo. sensacional. Tiago, muito obrigada por compartilhar aqui conhecimento, principalmente a tua visão humanizada sobre a reafirmação sexual. É inspirador a gente entender que a cirurgia é apenas uma parte desse processo, que envolve cuidado, acolhimento, respeito pela identidade de cada paciente. E se você quer saber mais sobre cirurgia e o atendimento multidisciplinar, acompanhe o trabalho da Progender nas redes sociais, o trabalho do Dr. Tiago nas redes sociais e também continue ligado aqui no Conexão Médica. No próximo episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre cirurgia íntima, feminina e masculina. Fica com a gente!